Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu canal de receita Delícia da Mag e Companhia. Hoje nós vamos repetir aquela receita de pão muito simples, a primeira receita que eu coloquei no canal, mas vai ter um diferencial. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como vocês poderão utilizar essa mesma massa desse pão para fazer um sanduíche diferente. Então vamos começar a nossa receita de hoje? Bem, nessa vasilha nós temos aqui os 2 copos de água, ou 400 ml, que é um copo desse, né? No caso 2, tem 400 ml de água morna, já está aqui na vasilha. Em seguida, nós vamos colocar as 6 colheres de sopa de óleo, ou 3/4. Eu preferi medir porque fica mais fácil. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é quarto, 1/3. Então são 6 colheres de sopa de óleo. Vou acrescentar aqui a água que já está morna. Em seguida, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos precisar também de 1 colher, dessa vez, de sobremesa de sal. Tá aqui, ó. 1 colher, ó. Vou até botar aqui para vocês verem. 1 colher de sobremesa de sal. Também vamos precisar de um ovo inteiro. Olha, a gente pode dar uma quebradinha na gema e acrescentar a essa água. Depois, nós vamos precisar também de 1 colher de sopa de fermento seco para pão. Se vocês não tiverem a colher para medir ou não quiserem, vocês poderão utilizar aquele pacotinho, aquele sachê. São 10 gramas que vem no pacotinho. Corresponde a 1 colher de sopa de fermento. Já está aqui, ó. Já medi e já vou colocar aqui. Depois de ter colocado todos esses ingredientes na água morna, o que é que vamos fazer? Dar uma mexidinha. Vamos dar uma mexidinha de leve. E em seguida, nós já podemos ir acrescentando a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela depende muito. Pode ser 800 gramas, 900 gramas, não chega a 1 quilo. Por exemplo, aqui nós temos 1 quilo de farinha de trigo. Quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês o que sobrou de 1 quilo. Isso depende muito da farinha. Então, nós vamos colocar dentro desta água morna e dar uma mexida. Não precisa ficar colocando aos pouquinhos. Eu coloco já uma quantidade generosa. Dou uma mexida para poder misturar, ó. Vocês estão vendo aqui. Com uma colher de pau ou com o que vocês tiverem em casa. E mexemos. Depois, colocamos mais um pouco. Quando tá nesse ponto aqui, eu já gosto de colocar em cima da mesa, porque eu acho que fica bem mais fácil da gente trabalhar. Então, eu vou despejar essa massa aqui em cima da mesa. Vou precisar de uma colher para poder retirar tudo. Vamos colocar aqui em cima da mesa. Ó, podemos aproveitar a ponta. Podemos usar uma espátula para facilitar, para tirar. Estou usando uma colher, mas podemos usar uma espátula também. E após esse processo, nós vamos usar as mãos. Você pode ir abrindo com suas mãos, jogando ela assim. Tá? E aos pouquinhos, ao passo que for precisando de mais farinha, vocês vão acrescentando. A gente precisa tomar cuidado para que essa massa ela não fique muito dura. Porque se isso acontecer, o pão ele vai ficar com aspecto de ressecado. Então, como eu falei, é uma massa não muito dura e também ela não é molenga. Ela tem que estar numa consistência que fique soltando da sua mão.
E o processo ele é muito simples. Olha, aqui ele tá mole, grudando. Então, o que é que eu vou fazendo? Ó? Eu vou acrescentando aos poucos mais farinha de trigo. E abrindo ela com a palma da minha mão, né, com essa parte da mão, como se estivéssemos esfregando uma roupa, lavando uma roupa. Coisa que toda dona de casa sabe fazer, né? Então, é algo muito prático. Esse processo, ele vai levar mais ou menos uns 10 minutos. Ela precisa estar bem sovadinha assim por volta de 10 minutos, porque isso vai ajudar o seu pão a ficar mais fofinho, ele vai ficar mais leve e uma massa assim bem gostosa. Depois de fazer esse processo por aproximadamente 10 minutos, a gente vai deixar essa massa descansar por 40 minutos, 1 hora. Isso depende muito também da localidade em que você mora, da temperatura do dia. E vamos deixar ela crescer, dobrar de volume. Depois que passar esse processo, eu vou mostrar para vocês como podemos modelar os nossos pãezinhos e usar essa mesma massa para fazer um mistinho. Então, quando tiver nesse processo, eu mostro para vocês. Ó, ela ainda está grudando na mão. Ainda está grudando na mão. Então, sempre se lembrar, meninas e meninos, né, de ir acrescentando a farinha aos poucos. Nunca colocar a farinha toda de vez, senão vocês vão ficar com uma massa muito ressecada. E ao passo que a gente vai fazendo isso, ela já vai soltando das mãos. Ó. Você vai tendo mais facilidade para trabalhar ela. Olha, é uma massa muito gostosa de se trabalhar. Ela fica uma massa bem macia. Então, vocês perceberam? Ó, ela ficou uma massa bem macia. Vê que a mão já não está mais grudando. Então, quando eu deixar ela descansar por aproximadamente o tempo que eu falei para vocês, 40 minutos, depende muito da localidade, eu vou mostrar a vocês o tamanho que ela ficou e como podemos modelar os nossos pães e também fazer o mistinho. Então, pessoal, depois de aproximadamente 40 minutos a 1 hora, a massa já cresceu, ela atingiu esse tamanho, né? Aqui tem duas, né? Tem duas massas. E agora a gente vai modelar os pães. Eu vou modelar uma de cada vez, né? Vou deixar essa ali e já vou modelar. Vamos jogar um pouco de farinha de trigo na mesa. Ela fica uma massa bem gostosa de trabalhar. E como eu disse para vocês, a primeira vez que eu fiz essa receita, eu gosto de separar assim, ó, as bolinhas. Eu acho que facilita o trabalho. Mas é claro que cada pessoa que for fazer, ela vai ver o que é melhor para ela. E assim eu faço com toda a massa. Mas para não demorar, eu vou só mostrar para vocês aqui já, essa que já está feita as bolinhas. A assadeira, ela já está untada, né? E também polvilhada. Untei com óleo, joguei um pouco de farinha de trigo para não grudar. Fazendo as bolinhas, o processo é esse. Você vai abrir com um rolo. E depois você vai enrolar aqui com um rocambole. Como você achar melhor. Então, aqui você modelou o pão e vai arrumando na assadeira sempre com a parte da emenda para baixo. Porque ele vai crescer de novo e se você não colocar a emenda para baixo, pode abrir. Então, você vai fazer isso. Ó. Não tem dificuldade. É muito fácil. E como eu disse para vocês, eu vou mostrar como a gente pode fazer o mistinho com essa mesma massa.
você também vai abrir e vai pegar uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e vai enrolar, tipo um enroladinho. Você pode também dobrar, se você não quiser ele assim enroladinho. E vai colocar no forno. Ele ficou tipo um enroladinho, mas você também pode fazer em outro formato. Como assim? Vou mostrar para vocês. Você pode fazer ele quadradinho. Abriu, colocou o queijo, colocou o presunto e você pode dobrar ele assim e assim. Sempre colocando a parte da emenda para baixo. Também não tem dificuldade nenhuma. Depois que eu preencher toda a assadeira, eu mostro para vocês depois de assado. Vai. Bem, pessoal, no final, nossos pães ficaram assim. Depois de assado, estão maravilhosos. E aquele que eu falei que você podia usar a mesma massa para fazer misto, como ele ficou? Bem, ele tá aqui, olhando assim, parece que é um pão comum. Mas quando você abre, quando você parte, olha o resultado. Você pode usar essa massa, o queijo derreteu, dá dando para ver mais o presunto, mas você pode usar essa massa para rechear ele com frango, com calabresa, com bacon, com o que você gostar. Então fiquem à vontade, bom apetite, espero que gostem. E não esqueçam de compartilhar e se inscrever no meu canal, para que novas receitas sejam publicadas. Muito obrigada a todos.